A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo ao canal A Palavra de Propósito. Hoje quero estar falando com você no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Salomão é e foi reconhecido como um dos homens mais sábios que já existiram. E além de escrever o livro de Eclesiastes, Salomão também escreveu o livro de Provérbios e o livro Cântico dos Cânticos. Os estudiosos afirmam que o rei Salomão escreveu o livro de Eclesiastes já na sua velhice, onde ele estava vivendo momentos mais reflexivos e pessimistas. Ele vai olhar para a sua vida neste momento, de muita reflexão e de um momento pessimista. Ele vai olhar para a sua vida, para tudo que ele viveu e vai refletir sobre algumas coisas que ele esteve vivendo. Ele vai olhar para a sua riqueza, ele vai olhar para a sua fama, ele vai olhar para o sucesso, só que ele também vai olhar para os tropeços que ele deu. E o propósito de Salomão, ao descrever esse livro, é de descobrir qual é o verdadeiro e significativo valor da vida que nós temos. E ele vai analisar os caminhos que a humanidade percorreu. Ele vai analisar a sabedoria dos homens, ele vai analisar os prazeres, ele vai analisar as riquezas, ele vai analisar as grandes conquistas, ele vai olhar para os bens materiais que um homem pode se ter. Só que ele vai ver tudo isso, ele vai falar que a conclusão de tudo isso era que tudo era vaidade. Ele vai olhar e vai falar que tudo era uma simples e mera ilusão, algo que é passageiro, algo efêmero, algo como um sopro, ou algo que também não é duradouro. O que Salomão queria aqui dizer era que existem certas coisas que no início podem te alegrar, no início podem te fazer ficar muito feliz, porém com o passar do tempo, essas coisas vão perdendo seu valor. E ele vai dizer que essas coisas são como ilusões, que no início, quando você olha, parece algo maravilhoso, parece algo surpreendente, mas quando você vai chegando mais perto, isso vai se acabando, isso vai mostrando que parece que isso que estava te alegrando tanto no início, parece que agora é só mais alguma coisa que você tem, é só mais uma coisa que você conquistou e você não liga muito mais para ela. E no fim disso tudo, no fim do livro de Eclesiastes, Salomão ele também entende que o que eu e você, o que nós humanos devemos fazer na nossa vida é desfrutar dela e do que Deus nos dá nessa vida que vivemos. E ele também entende que o verdadeiro sentido da vida só é encontrado quando nós tememos e obedecemos a Deus. E é com essa sabedoria que hoje eu te convido a analisarmos o texto de Eclesiastes capítulo 3, no versículo 10. No capítulo 3, a gente vai conseguir ver Salomão dizendo que existe um tempo para tudo. Esse texto, ele é muito famoso por esta passagem. Ou, muitas pessoas vão dizendo que para todo tempo existe-se um propósito. Só que o que eu quero focar com vocês é no versículo 10, que Salomão vai estar dizendo o seguinte: eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Esse versículo, meus irmãos, ele me fez parar um pouco e pensar sobre ele. E eu pensei no porquê Deus nos tem que dar trabalho e tarefas. Por que nós temos que ter responsabilidades? Por que nós temos que ter objetivos? Por que nós temos que ter tarefas para a gente fazer no nosso dia? Por que a gente tem que ter obrigações? Por que a gente tem que ter um monte dessas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia? E aí eu entendi que, na verdade, o trabalho ele é uma bênção. Não apenas pelo dinheiro que ele consegue te fazer, não apenas pelo dinheiro que você consegue gerar através dele, mas pelo que ele produz em você enquanto você corre atrás do objetivo seu, que é o dinheiro. Deus, ele nos dá tarefas para que nós não fiquemos parados, sem propósito, porque nada na minha e na sua vida flui sem um objetivo.
você e eu trabalhamos com um propósito. Você e eu se esforçamos com uma direção. E esse propósito é o que te mantém vivo e de pé. Esse propósito é o que te mantém ativo e de pé. Enquanto nós estamos indo trabalhar, enquanto nós estamos indo atrás de um propósito, atrás de um objetivo, Deus, no meio desse caminho, Deus ele está te fazendo ficar ativo. No meio desse propósito, Deus está te livrando de muitas coisas. No meio desse propósito que você está correndo atrás dele, né, para alcançá-lo, Deus está te dando energias e às vezes você nem sabe que Deus está te fortalecendo através daquilo. Você nem sabe, você nem entende que Deus está trabalhando em você através do caminho que você está percorrendo para você chegar ao propósito. O propósito do trabalho é qual? O dinheiro que você deseja ganhar. Então, nesse caminho de você trabalhar para você percorrer atrás desse dinheiro, Deus ele está trabalhando em você. Deus ele está trabalhando em alguns fatores em você. E isso não é só a Bíblia que nos diz, isso não é só esse versículo que nos diz, a própria ciência também vai nos comprovar isso. Eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa vai dizer que o ser humano ele não foi criado para ficar parado. A ciência comprova que quando o ser humano ele fica muito parado, ele não pensa, ele não raciocina, ele não tem um propósito de vida, os músculos que ficam por muito tempo parados, eles atrofiam. O cérebro precisa de atividade para produzir hormônios de bem-estar. E quando não se tem esse trabalho, ele não produz essas coisas que devem ser produzidas. E quando nós ficamos parados também, o corpo ele enfraquece quando não se movimenta. E a Bíblia diz também, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E cuidar, e trabalhar e cultivar é um movimento que o homem tem que fazer. É um raciocínio que o homem tem que ter. Ele tem que trabalhar isso tanto no físico, né? Que pegar, fazer, mover aquilo de lugar, trazer para o outro. Tanto também mental, porque ele tem que pensar em como ele pode fazer isso. E é através desses caminhos que Deus faz. Eu e você temos gosto pela vida. É nesse meio de caminho que Deus nos faz ter agrados pela vida ao qual vivemos. Só que a gente nem percebe. E a ciência também vai nos dizer que o cérebro ele precisa de um propósito. Porque sem propósito a mente entra em um vazio. Ela entra em um desânimo. Ela entra em apatia. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem com um propósito. Crescei, multiplicai e dominai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Jesus confirma isso. Jesus vai dizer, eu vos escolhi para que deis frutos. João capítulo 15, versículo 19. O cérebro precisa então aqui conseguimos entender que o cérebro ele precisa de um propósito. E aqui eu entendo o porquê nós também vivemos em uma geração que parece que é uma das gerações que tem mais problemas psicologicamente. Tem problemas de depressão, tem problemas de ansiedade, tem problemas com muita preocupação, se preocupa demais. E eu entendo que isso acontece porque essas pessoas, elas não têm um propósito no dia delas. Elas não têm um propósito no mês delas. Elas não têm um propósito no ano delas. Propósito, gente que não tem visão, gente que não tem um caminho para ela andar, ela fica perdida e ela desanima mesmo. E ela começa a entrar em depressão, ela começa a entrar nesse tipo de coisa. Porque esse tipo de gente, elas ficam mais sensíveis para os sentimentos delas. Elas ficam mais sensíveis para aquilo que o cérebro acha que é na situação que ela está vivendo, acha que deve ser aquilo nessa situação que ela está vivendo. Então essas pessoas, quando uma pessoa ela vive e ela não tem um propósito nessa vida, ela começa a se desanimar, porque ela não foi criada para viver desse jeito. É tipo igual um robô. O robô ele tem certas funções, um computador, um celular, ele tem certas funções. E se você começa a mexer nele fora dessas funções que ele foi organizado, que ele foi criado para ele fazer, ele começa a travar.
ele começa a dar tchutchu, ele começa a parar de funcionar corretamente. Por quê? Porque você está mexendo em coisas que ele não foi criado para conseguir aguentar, que ele foi criado para não conseguir mexer. Então, assim também somos nós. Quando nós fomos criados por Deus de uma maneira e nós queremos funcionar de outra, a gente começa a dar pane, a gente começa a se preocupar demais, a gente começa a lembrar do passado demais, a gente começa a se preocupar demais, a gente começa a ter depressões astronômicas, a gente começa a ter problemas mentais muito fortes. Por quê? Porque nós não fomos criados para vivermos nesse sentido. Nós não fomos criados para vivermos sem propósito. Isso não é à toa, porque se a gente for lembrar no versículo que acabamos de ler, desde o Éden, Deus já deu um propósito para o ser humano. Deus, ele cria Adão e ele dá um propósito para Adão. Deus, ele cria Adão e ele já dá uma obrigação, ele já dá um trabalho para Adão. Mas por que ele faz isso? Porque Adão tem que se movimentar dentro de um propósito. Ele tem que se movimentar dentro de um trabalho. Ele tem que se movimentar, porque é através desse movimento que ele vai ganhando mais vida, que ele vai ganhando mais força, que ele vai ganhando mais um sentimento melhor. Porque a ciência própria que nos diz, né, que quando nós nos movemos, quando nós raciocinamos, quando nós pensamos, quando nós nos movemos por um propósito ou por um objetivo, o nosso corpo, o nosso cérebro, né, na verdade, ele produz certas coisas que nos faz nos sentir bem. Então, Deus, ele nos criou com o sentido de movermos dentro de propósitos. E quando a gente não faz isso, nós estamos fugindo da linhagem que Deus criou para o nosso corpo. E quando nós fugimos daquilo que Deus criou para a gente estar vivendo, a gente começa a viver em pane, a gente começa a viver dando curto. E uma depressão, e uma ansiedade, essas coisas, esses problemas psicológicos que hoje em dia estão afetando muita gente, é não saber escolher um caminho para seguir, é não saber escolher um propósito. Esse é o problema das pessoas, porque elas estão fugindo daquilo que Deus criou, que é de olhar para um propósito. Olha para uma visão e segue essa visão. Olha para um caminho e segue esse caminho. É isso que você tem que fazer. E é isso que pode estar fazendo falta aí na sua vida. Mas o que eu quero te dizer aqui é que se Deus te deu uma tarefa, se você está trabalhando, se você está atrás de um propósito, se você está atrás de um objetivo, se você tem uma responsabilidade, se você tem uma tarefa, não se preocupe. Não ache que isso daí é só algo que vai te fazer te cansar mais. Não ache que isso daí é só algo para te cansar, é só algo para você ficar exausto, é só algo que acaba com sua vida. Por que não? Isso na verdade está te produzindo mais vida. Só que você não está entendendo, só que você está achando que isso é pro seu mal, só que não é. Trabalhar não é só tão bom também para ganhar-se dinheiro, mas é bom também que através do trabalho Deus está te dando vida, Deus está te dando força, Deus está te dando sentimentos de bem-estar, só que você não está nem percebendo, você não está nem raciocinando, mas só que através disso Deus está trabalhando aí dentro, só que você não percebe. E outra coisa também que a ciência vai nos dizer é que onde não há movimento, não há vida. Na natureza, água parada apodrece, músculo parado enfraquece, mente parada deprime. E Jesus disse: todo ramo que não dá fruto é cortado. João capítulo 15, versículo 2. Vida é movimento, estagnação é morte. Então, não se preocupe com os trabalhos, com os objetivos, com os propósitos que você tem que alcançar, porque é através desses propósitos que Deus está te proporcionando vida. Então, tenha propósitos no seu dia, tenha propósitos no seu mês, tenha propósitos no seu ano.
Não se preocupe, não ache que o trabalho está aí, não ache que os propósitos, não ache que os objetivos estão aí, não ache que a responsabilidade e as tarefas estão aí só para te matar, não. Eles estão aí para te produzir vida, só que você não está entendendo. E agora eu quero abrir a sua mente para que você entenda isso. Só que também temos que entender que nós também não devemos só viver em prol desse propósito. A gente não deve também se matar em prol desse objetivo, dessa tarefa que a gente tem. Porque trabalhar demais também faz mal. A ciência também mostra que o excesso de trabalho gera em nós estresse, esgotamento, desgaste emocional. E a Bíblia nos ensina a ter equilíbrio. No próprio capítulo de Eclesiastes que estamos lendo, a Bíblia vai dizer que há tempo para todo o propósito. Então temos que entender que existe tempo de correr atrás do propósito, mas também existe tempo de sentarmos e descansarmos, porque é no descanso que Deus ele nos faz recarregar o nosso corpo e também a nossa alma. É no descanso que Deus também trabalha em nós. É no descanso que a gente vai ganhar mais força para ter um pique mais forte para chegar no propósito melhor amanhã. Então, é no descanso que Deus trabalha em você também. Eu não quero só aqui nesse vídeo te falar que você não, vai lá, se mata no trabalho, se mata no propósito que você tem que correr, se mata no treino que você deve fazer, se mata na vida melhor que você deve ter. Não, eu não estou querendo te dizer isso. Eu estou querendo te dizer que você deve ter um equilíbrio. Você deve sim ter um propósito de vida, mas também não deve se matar por esse propósito de vida. Você também tem que saber a hora de descansar, pois existe um tempo para tudo. Existe o tempo para você correr atrás, existe o tempo para você também sentar e descansar, porque quem também não descansa é gente que morre no meio do propósito, morre no meio do caminho, tá lá querendo alcançar o objetivo, tá lá querendo alcançar o troféu, porém não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque não descansou, aí chegou no meio do caminho, chegou tão perto lá e aí morreu, não aguentou. Por quê? Porque se matou. Preferiu correr. Só que gente que corre demais, a gente também que cansa demais. É gente que cansa mais rápido e aí chega e não consegue alcançar o propósito. Então, meus irmãos, o objetivo aqui que eu quero aplicar para a vida de vocês é que você deve ter um propósito na sua vida. Porque se você não tiver um propósito de vida, a sua mente vai entrar em depressão mesmo. A sua mente vai entrar em estresse mesmo, vai entrar em ansiedades mesmo. Porque você não tem um propósito de vida. Mas se você tiver um propósito de vida, sua mente vai ficar ocupada e ela não vai ter tempo de ficar pensando nessas coisas. Ela não vai ter tempo de ficar pensando na preocupação do dia de amanhã. Ela não vai ter tempo para ficar pensando em coisas que não têm valor no dia de amanhã. Então, venhamos a entender que nossa vida tem que ser dirigida por propósitos. Deus nos criou assim. Tudo na sua vida que você for fazer, você tem que ter um propósito. Já reparou que tem pessoas que elas não fazem nada se elas não ganharem alguma coisa em troca? Porque é assim que funciona. Nós funcionamos assim. Nós não queremos fazer alguma coisa que nós não venhamos a ganhar nada em troca. Já pensou você ir trabalhar e você não ganhasse nada em troca? Você não queria ir trabalhar porque você entende que você tem que trabalhar, mas você só vai trabalhar se você ganhar o dinheiro. Eu só tô indo trabalhar porque eu tô ganhando alguma coisa, senão eu também não ia trabalhar. Então, a gente tem, isso já tá em nós, isso já tá em nossa mente, isso já tá no nosso costume já. Isso já tá em nossa vida prática já. E agora só basta a gente seguir o que já foi criado. Só que eu quero te pedir que não aplique só isso a um sentido de sua vida. Não aplique só isso ao trabalho que você já está vivendo. Aplique isso em tudo. Eu tenho que comprar pão. Vai comprar o pão. Eu quero comer um pão amanhã cedo. Esse é um propósito. Só que para você comprar o pão, você tem que levantar e você tem que ir até a padaria e comprar. E isso já é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Preferem às vezes passar fome do que ir lá e atingir o propósito. Só que é no meio desse movimento que Deus está trabalhando em você. É no meio desse movimento que você vai ter mais felicidade, que você vai pensar assim: nossa, comprei o pão, fui lá, agora eu tô comendo, agora eu tenho pão para comer. Já se você não se levantasse, você iria passar ali uma manhã com fome e
iria só se sentimentalizar mais, só iria ter pensamentos mais tristes, e isso poderia te fazer, isso poderia te jogar para uma prisão ainda maior. Então, nossa vida é dirigida por certos propósitos, e nós temos que ser guiados por eles. Quer ganhar uma coisa? Corre atrás. Quer fazer aquilo? Tá pensando em uma coisa grande? Corre atrás dessa coisa que você tá pensando. Pois é dentro desse caminho que você vai estar correndo atrás dessa coisa que Deus vai estar produzindo mais vida e mais vida ainda em você. Amém? E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. A conclusão que eu deixo para você hoje é que saia desse vídeo aqui entendendo é que as suas tarefas e o seu trabalho são uma ferramenta de Deus para te manter vivo dia após dia. O problema não é ir trabalhar. O problema não é trabalhar. O problema é viver sem propósito e sem equilíbrio. O problema nunca foi a gente levantar e trabalhar. O problema nosso é que às vezes a gente está trabalhando, só que trabalhando sem propósito. O problema nosso muitas das vezes é que a gente está vivendo certos tipos de rotinas que a gente fala, não, essa rotina aqui está trabalhando, essa rotina aqui tá muito pesada. Só que você não tá, só que dentro dessa rotina você tá vivendo ela sem um propósito. E essa rotina ela vai começar a pesar mais ainda, porque quando você pode estar vivendo sua carreira de trabalho, só que se você não tem um propósito, essa rotina pode ficar ainda muito mais insuportável ainda, pode te pesar mais ainda. Isso vai te causar tristeza. Essa rotina pode te causar mais ainda sentimentos pesados, porque você não tem um propósito mais para aquele serviço. Então tenha um propósito no serviço que você tá, tenha um propósito em cada tarefa que você tem que fazer, tenha um propósito de vida, mas lembre-se também que não é só correr atrás do propósito, mas também é descansar, é saber sentar, descansar e levantar-se no novo dia e continuar o caminho até chegar no propósito. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração. E que Deus ele possa lhe abençoar, possa te ajudar a ter sabedoria para você conseguir entender isso e viver esta mensagem. E, oro a Deus para que Ele possa, se assim for, da vontade dEle, me conceder uma oportunidade para estar aqui de novo falando com você e te também conceder uma oportunidade para estar vindo aqui também e me ouvindo mais uma vez. Assim, eu te agradeço por estar nesse vídeo e até mais.